Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar um bocadinho acerca do não julgamento, da violência, a violência até nos diálogos entre as pessoas. Há muitas formas de violência, estar sempre a julgar outras pessoas, a criticar outras pessoas, a apontar o dedo, a destratá-las, a menosprezá-las, a ostracizá-las, sei lá. Há muitas formas de violência. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho, para porem like, para comentarem, para partilharem. Houve uma pessoa que já acompanha o meu trabalho há algum tempo que deu a sugestão de falar sobre, até num vídeo, sobre a violência na comunicação, sobre o julgamento e assim. E é interessante que eu estava aqui à procura de o que é que eu iria falar hoje? Né? Estava aqui a ver os capítulos aqui desta obra, Reflexões Filosóficas todas, sobre a felicidade, todos os volumes, volume 1, 2, 3 e 4. E abre aqui o capítulo, é basicamente o primeiro, a ignorância e o não julgamento. Eu assim, pronto, vou falar sobre isto, vou combinar uma sugestão de um grande, no meu entender, que eu valorizo bastante, que acompanha o meu trabalho há algum tempo, já comprou vários livros do meu trabalho, que acompanha o meu trabalho há algum tempo. Deu essa sugestão, eu já tinha falado disso, eu comentei que até já tinha falado noutros vídeos, mas poderia voltar a falar, e é interessante que agora encontrei um capítulo e achei interessante falar acerca disto, que é, o capítulo é Ignorância e Não Julgamento. Então vou passar a ler um bocadinho e vou fazer uma pequena reflexão sobre isso. Passa então a ler. É muito fácil julgarmos os outros, naquilo que são, naquilo que pensam, naquilo que acreditam, naquilo que fazem, naquilo que escolhem, naquilo que escolheram. É simplesmente muito fácil. Julgar é das coisas mais fáceis que existe. Tão fácil, tão confortável, tão imediato. Tudo aquilo que o nosso ego adora. É tão fácil para quem não tem autoestima colocar-se numa posição de superioridade para julgar as outras pessoas e assim tentar compensar a falta da mesma com um sentimento de importância, mesmo que de forma inconsciente. É tão fácil julgarmos que já sabemos o suficiente sobre outra pessoa para a podermos julgar. É tão fácil cairmos nesse erro. Eu acredito que, em geral, nós mal sabemos quem somos e o que andamos aqui a fazer, de onde viemos e para onde vamos, quanto mais poderemos saber sobre os outros, sobre a vida dos outros, para os andarmos a julgar constantemente. Porque há pessoas que têm o vício de julgamento, é preciso ter noção disto. O julgamento às vezes acaba por ser também uma compulsão e uma compensação de alguma coisa. Portanto, julgamento tem causas e consequências. Isto já não estou a ler. Nós mal desvendamos os segredos do universo e até do nosso próprio inconsciente, quanto mais andarmos a considerar que já sabemos o suficiente para andarmos sempre a julgar os outros. Acredito que o que nos leva a julgar as outras pessoas, além do hábito que poderemos ter incorporado na educação que tivemos e na tentativa inconsciente de compensação da falta de autoestima, é também a arrogância, a prepotência, a falta de humildade. A falta de humildade para admitirmos a própria ignorância. O que sabemos nós no meio de tudo isto? Ou disto tudo? Pois, porque é que achamos que temos o pleno direito de andarmos sempre a julgar e a condenar as pessoas e os seus atos? Quem de nós sabe com certeza o que é absolutamente certo e o que é absolutamente errado? Será que existe absolutamente certo e absolutamente errado? Houve tempos em que a escravatura era praticada com naturalidade, era considerada legítima, correta, legal. O mesmo não se verifica nos tempos de hoje. Não significa que se deva optar por um relativismo cego. Isto é óbvio. Significa que se deve ter muito cuidado antes de julgar o que for, seja quem for. Há pessoas que passam a vida inteira a julgar outras pessoas. Mas se as outras pessoas a julgam, viram um bicho. Viram um bicho. Chegando a dizer, mas quem é que tu pensas que és? O que é que tu pensas que sabes acerca de mim e da minha vida para me estares a julgar? Portanto, a pessoa que está sempre a julgar, ai, ninguém lhe pode julgar. Eu lembrei-me e falei sobre isto neste capítulo. E muitas vezes criando a ilusão de que não estão a julgar, estão apenas a dar opiniões. Esta é que é a questão, também que eu apanho muito no dia a dia. Estou sempre a julgar outra pessoa, sempre a julgar alguém, sempre, às vezes não mal conheço, vivo na rua e falam sobre ela, ou seja o que for. Não, mas isto é só a minha opinião. Isto é só a minha opinião. Mas é um julgamento profundo e às vezes má língua e difamar outra pessoa, seja o que for. Todavia, se as outras pessoas lhe derem opiniões do mesmo estilo, detestam. Pronto. O que acontece aqui é uma profunda incongruência, uma profunda falta de autoconsciência. As pessoas tendem a reparar mais naquilo que as outras pessoas lhes fazem do que aquilo que as pessoas fazem às outras pessoas. É mais fácil reparar quando se é julgado do que quando se julga, pois é muito comum estar-se mais centrado fora, nos outros, do que na própria interioridade. Depois eu começo o parágrafo seguinte: não faças aos outros aquilo que não gostarias que os outros fizessem. Creio que esta máxima ética é impecável. Pronto, não é preciso ler mais, agora posso falar um bocadinho.
Isso encontra-se até no trânsito. Há pessoas que são muito incongruentes. Queixam-se que a outra pessoa não põe pisca, queixam-se que a outra pessoa, sei lá, não parou o suficiente no stop, ou em geral não pôs o pisca, fez manobras perigosas, meteu-se sem esperar que a outra pessoa passasse. E se a pessoa for observar a condução delas, elas não querem saber. Mal utilizam os piscas, mal têm respeito pela outra pessoa quando estão a conduzir. Portanto, é muito comum as pessoas repararem naquilo que as outras pessoas fazem, o repararem muito mais naquilo que as outras pessoas fazem do que naquilo que fazem as outras pessoas. E isto tem a ver com uma profunda falta de autoconsciência. É muito comum uma pessoa detestar que a julguem, detestar que façam isto, detestar que façam aquilo. Ai, não, eu detesto que me mintam. Isso é muito comum. Eu detesto que me suporta a mentira. Mas passam a vida a mentir. Portanto, é muito comum esta incongruência. E depois uma pessoa semeia na vida, uma pessoa colhe na vida, aquela questão, uma pessoa atrai-me dentro daquilo que emana, uma pessoa. Isso é tão comum falar-se hoje em dia. Então uma pessoa vai colhendo aquilo que semeia, uma pessoa vai semeando muita coisa, todos os dias uma pessoa faz escolhas de uma maneira ou de outra, de forma consciente, de forma inconsciente, de forma mais consciente, de forma mais inconsciente, seja o que for, e muitas vezes não repara. Que não há um processo de autoconhecimento, não há um processo de autoconsciência. A pessoa muitas vezes vira a pessoa com uma síndrome da vitimização, a pessoa não repara naquilo que faz, mas está sempre a reparar naquilo que as outras pessoas fazem. E acaba por haver uma incongruência profunda. Porque na estrada, eu reparo, por exemplo, isto é um pormenor interessante, que há mesmo muita gente que critica aquilo que se passa na estrada, mas estatisticamente a sensação que dá é que há mais gente a queixar-se daquilo que se passa na estrada do que gente de facto a pôr os piscas. Do que gente de facto a... Porque o pisca é uma obsequiosidade, é uma necessidade. Porque o pisca é para as outras pessoas. Só que as pessoas estão habituadas a viver só para si. Querem saber. As pessoas só trabalham para ganhar dinheiro. Às vezes o trabalho nem pressupõe um grande serviço aos outros. Não há um sentimento de generosidade e de caridade e de serviço. Portanto, é muito interessante nós refletirmos sobre isso. A necessidade, a compulsão que as pessoas têm para julgar outras pessoas para se sentirem melhores do que elas. E o que é que está por trás de forma inconsciente. Há muitas coisas. Há a energia sexual desequilibrada. Quantas vezes eu já vi pessoas, até raparigas, isto é questão do machismo. Pessoas fazem isto, não é só mulheres. Mas esta questão é muito. Vejo muitas mulheres a queixarem-se disso. Estou com uma mulher bonita, não sei o quê, estou a ver outras pessoas assim a julgar, a apontar a roupa, não sei o quê, a julgar, galera. E não conhecem de lado nenhum. Mas esta questão da energia sexual, aquela competição. O homem tem de, por causa da energia sexual, tem de mostrar poder, todo tipo de poder, de carro, comprar relógios, tudo aquilo para mostrar poder que tem na dança do acasalamento humano. Tem de mostrar poder. Então, no fundo, os homens poderão apontar mais dedos, jogar mais quem tem mais ou menos poder e sentir ameaçados nesse sentido, digamos assim. E a mulher mais a questão da beleza. Tem de cuidar, não sei o quê. Ai, a mulher, fica logo com ciúmes, viu? Olha quem é que é, quando chama mais a atenção. Depois há uma luta de galos e uma luta de galinhas para chamar mais a atenção. Então as pessoas julgam-se muito umas às outras. Neste enquadramento também existe a questão. Isto é a questão do machismo. Ter cuidado com as generalizações, mas elas têm um efeito para nos pôr a pensar e a refletir sobre muitas coisas. E depois a questão da falta de autoestima. A pessoa que não está centrada dentro de si mesma, que não gosta de si, ou seja o que for, que não se aceita, muitas vezes para compensar isso, de forma inconsciente, não se apercebe, sempre para julgar outra pessoa. Depois pode gerar ali uma arrogância intelectual, a pessoa só fala num diálogo racional ou num debate dialético, a pessoa não ouve, a pessoa às vezes está a responder àquilo que outra pessoa está a dizer. Isto é a propósito da sugestão que o meu amigo deu a sugestão para falar. Às vezes num diálogo racional as pessoas estão mais concentradas em dizer, em convencer as outras pessoas. As outras pessoas têm de pensar como nós do que em ouvir também. E eventualmente aprender alguma coisa. E às vezes torna-se quase impossível ou insuportável ou irrealizável ter um debate elétrico, um diálogo racional saudável em que ambas pessoas cresçam e transmitem conhecimentos e assim. Esta é a questão do ego que impera muitas vezes. Às vezes a questão da energia sexual também, a dança do casamento, se tiver pessoas a ver, tem de mostrar que é mais, que é chamar a atenção. E as pessoas em geral vivem à volta disto. Portanto, é muito importante nós refletirmos acerca disto. Ganhamos autoconsciência. Não andar só a criticar ou queixar-se daquilo que fazem no trânsito e todos os dias a fazer a mesma coisa. Desenvolver autoconsciência. Aquela famosa frase: queres mudar o mundo? Muda-te a ti primeiro. Só que as pessoas não vão mudar a si mesmas se não desenvolverem uma profunda autoconsciência. Acabam por virar só incongruentes. Eu detesto que me mintam. Mento todos os dias.
Detesto que façam isto no trânsito. Faz todos os dias, se for preciso. Às vezes pode não fazer o mesmo erro, mas faz outros erros que... Há um hábito de não querer saber. Por exemplo, o trânsito vê-se muita coisa. O trânsito é um bom exemplo para ver como é que estão as pessoas em termos de consciência, estado de emocional e estado ético, sentido de responsabilidade e de respeito para com o próximo. Estou a falar do trânsito, lembrei-me a questão do julgamento. Ai, detesto que me julguem. Quem é de lado nenhum para me estás a julgar, mas todos os dias estás a julgar outra pessoa também, se for preciso. Portanto, é esta falta de autoconsciência, esta gera muita incongruência e a pessoa acaba por se queixar que as outras pessoas fazem constantemente exatamente aquilo que faz as outras pessoas. Portanto, isto acaba por ser de forma inconsciente. Portanto, é muito importante nós, por exemplo, num diálogo racional de debate elétrico, se eu gostaria que me ouvissem e que me tentassem compreender, o que é que eu devo fazer? Tentar ouvir e tentar compreender outra pessoa. Tentar pôr este princípio crístico, digamos assim, em prática. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros me fizessem. Tenho um enquadramento próprio, isto aqui, sentido comutativo também. E ao mesmo tempo fazer aos outros aquilo que gostaria que me fizessem. No sentido, se eu gostaria que me ouvissem, tentassem compreender aquilo que eu tenho que fazer, eventualmente num diálogo racional, um debate elétrico, uma conversa, se eu gostaria que me fizessem isso, vou tentar fazer isso às outras pessoas. Ganhar esta autoconsciência. Não ficar só criticando aquilo que as outras pessoas fazem ou não fazem. Ganhar, ter este espírito crítico voltado para dentro. É isto que é mais difícil. A maior parte das pessoas tem medo da meditação. Foge dela a 7 pés. Não há uma coragem para voltar para dentro. É mais fácil estar fora, culpar tudo que está à nossa volta, sociedades, políticos, tudo, mas voltar para dentro e colocar-se em causa, isso é que é mais difícil. A maior parte das pessoas fogem disso. Chega a dar desespero quando vão meditar. O auto-abandono é tão grande, as coisas interiores para resolver são tantas, que a pessoa dá um desespero quando vai meditar. Isto ocorreu-me agora falar sobre isso. Mas pronto, isto dá pano para manga, sem muitas questões. Desta reflexão, esta leitura veio desta obra Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Podem comprar em formato de papel e em formato digital também. Tenho várias obras publicadas em formato de papel e em formato digital. Vários cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa. Pesquisem, deixem no canal, deixem na descrição do vídeo no YouTube todos estes pormenores que eu falei, os vários livros publicados, os cursos, tudo isso. Podem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal. Porem like, comentarem, partilharem, publicarem noutros sítios ou divulgarem. Ou fazendo doações para o MBWay ou para o meu IBAN, porque eu neste momento não tenho patreon.com, podem contribuir para a sustentabilidade do trabalho dessa forma também. Deixo tudo isso na descrição do vídeo no YouTube. Eu não sei onde é que poderão estar a ver, porque eu publico no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. E dependendo de onde estejam a ver, mas seja como for, estas orientações, estes pormenores, livros publicados, cursos e assim, está na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, fica aqui mais uma pequena reflexão filosófica acerca de julgamento, acerca da necessidade de realizar uma espécie de autoconsciência, uma autoconsciência profunda, no fundo. Todas as pessoas precisam disso, até para desenvolverem uma certa congruência em termos de enquadramento ético também e de felicidade, porque há pessoas que são infelizes porque todos os dias não reparam naquilo que fazem, naquilo que escolhem, naquilo que comem até, naquilo que escolhem. Em pequenos pormenores, em grandes pormenores, em micro escolhas e macro escolhas, digamos assim, e temos que refletir profundamente acerca disto. Porque individualmente uma pessoa nasce, uma pessoa morre, uma pessoa, seja qual for com quem, a pessoa com quem uma pessoa esteja em determinado momento, onde esteja a morar, uma pessoa leva-se consigo para qualquer lado. A pessoa está consigo todos os dias. Então há que criar um bom ambiente consciencial interno e emocional, afetivo, sexual, seja o que for. Precisamos dar muita atenção à própria interioridade. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.